Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos aqui para nossa segunda aula, né? Aliás, nosso segundo vídeo, né? Falando sobre as grandezas elétricas. O vídeo de hoje é falando sobre corrente elétrica, tá? Vamos ter 3 vídeos relacionados às grandezas elétricas. E a primeira aula no vídeo anterior foi sobre tensão elétrica. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre corrente elétrica e o próximo vídeo nós vamos falar sobre resistência elétrica. Nós vamos falar sobre essas 3 grandezas da eletrônica, tá? Então, assim, fiquem ligados, tá? Porque esse vídeo de hoje também ele é muito importante, tá? A cada assunto, pessoal, que eu estou falando nos vídeos vai ser, eu falo um pouquinho meio superficial, mas isso serve para ter um gatilho para a gente ir aprendendo no futuro. No futuro, quando a gente for estudar realmente a amperagem, as coisas se torna muito mais fácil, porque você já viu alguma coisa antes relacionado à corrente elétrica. Então, a gente vai estudar, quando a gente for estudar sobre as amperagens, assim, você já tem uma ideia, tá? Então, mas não deixa de ser muito importante esses aprendizados todos que a gente faz anterior, tá? Então, vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a corrente elétrica, né? Que é muito importante, beleza? E vamos lembrar aqui, pessoal, lembrando que esse vídeo é exclusivo e sem custo para os inscritos aqui no canal Eletrônica com TV, tá? Eu estarei postando cerca de, como eu falei, 30 a 60 e poucos vídeos, todos ricos em detalhes sobre a eletrônica básica, né? Sempre direcionada à análise de defeito, né? Fundamental para quem está iniciando, né? E quer ter uma base certa a seguir nesse mundo da eletrônica, beleza? Como eu falei, a aula de hoje é sobre corrente elétrica, onde é de extrema importância para o entendimento da eletrônica, tá? E se você como a maioria das pessoas, né, que buscam aprender eletrônica e tem dificuldade, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, como eu estou fazendo sempre nos outros, como é fácil e prático aprender sobre um determinado assunto, né? Lembrando que nosso vídeo sempre vai estar dividido, pessoal, em 2 partes, né? A primeira sempre eu falo sobre o dimensionamento, né? Entender como funciona o circuito, o componente, e a segunda parte eu sempre falo sobre análise de defeito, tá? Nesses vídeos que eu estou postando agora, eu estou falando mais do entendimento, de dimensionamento, como ele funciona, tá? Porque eu estou falando sobre as grandezas eletrônicas, mas no momento em que você se aprofundando para as próximas aulas, sempre vai estar, o conteúdo vai estar dividido dessa forma, né? A primeira é como eles funcionam e o segundo é como analisar o defeito desse circuito, desse componente, tá? Vamos lá, rodar nossa aula de hoje, tá? Segunda aula, vamos lá. Pessoal, a corrente elétrica, né? A corrente elétrica, na realidade, ele é o fluxo de elétrons, né? O fluxo dos elétrons. O que é isso, pessoal? Vou ligar aqui o nosso circuito, tá? O circuito de hoje é praticamente o mesmo que a gente usou na aula anterior, tá? Vou só colocar aqui, posso mudar nossa fonte? Não, vou deixar dessa forma aqui mesmo, tá? Vou deixar dessa, eu vou usar 12 volts, que a maioria das pessoas vão estar usando 12 volts. Eu vou acrescentar aqui nossa fonte aqui para 12 volts, tá? Vou deixar 2 mesmo aqui, meu resistor, minha chave, tá? Pessoal, no vídeo anterior nós estudamos essa partezinha aqui azul, ó, 12 volts, a voltagem aqui, tá? Onde tem 12 volts da bateria e onde circula 12 volts aqui no nosso circuito, tá? Só que hoje nós vamos estudar sobre a corrente, é esse verdinho aqui, ó. Esse A é de amperagem, tá? Esse A aqui de amperagem, na realidade é apresentado sempre essa letra A depois da amperagem, seja 1 ampere, 2 amperes, sempre tem um Azinho. Quando você vê esse A, quer dizer amperagem. Se você pegar uma fonte e tiver 1 A, é 1 ampere, se tiver 2A, é 2 amperes, tá? É dessa forma que funciona. Se for abaixo de 1 amperes, né? Se tiver 1A e você vê lá 1 M, 800 MA,
Então é 800 mil amperes, ou seja, abaixo de 1000. É como se estivesse dividindo 1 por 1000, tipo assim, tá? Para facilitar o entendimento, no futuro a gente vai se aprofundar nisso, tá? Mas vamos lá então. Tá? O que acontece, pessoal? A amperagem, que é o fluxo dos elétrons, a corrente elétrica, né? Vamos lá, corrente elétrica é o que vai circular por aqui, tá? Então, existe essas três coisas aqui que vão passar para... passa tudo pelo fio? Não, são três coisas diferentes. A tensão elétrica passa pelo fio? Sim, passa realmente uma voltagem por aqui. A voltagem, pessoal, ela não é praticamente por isso, ela é uma voltagem da bateria. A bateria tem 12 volts, então ela passa por aqui, por esses fios, 12 volts, beleza. Mas o que é que faz essa amperagem, esses elétrons passar, essa corrente passar? O que é que impulsiona isso? É a tensão, essa voltagem. Quanto maior a voltagem, mais força tem de impulsionar os elétrons para cá. Por quê, pessoal? Os elétrons, como é que funcionam? Como eu falei, eu vou dar uma aula sobre os átomos, para vocês estudar sobre os átomos um pouco. Vocês têm que entender o básico dos átomos, o que é nêutron, o que é os elétrons, tá? E por aí vai. Por quê? Porque vocês têm que entender isso. Porque você pega dois átomos, sei lá, os elétrons, ele vai sair de um, ele vai pular para o próximo. Então, vamos dizer que aqui está cheio. Deixa eu fechar esse circuito aqui, só um instante. Pronto, tá? Tá vendo aqui que tem deixa eu ver se eu consigo aumentar mais, tá? Você vê que tem um bichinho aqui pulando para o outro, tá? Vamos dizer que cada pontinho verde desse fez um elétron pulando para o próximo. Então, assim, não é que os átomos vão se movimentar, o que se movimenta são os elétrons, tá? Então, vamos dizer que aqui está cheio. É interessante se conseguisse pausar isso aqui. Vamos ver aqui. Pronto, pausei. Vamos dizer que eu tenho aqui um átomo, 2, 3, está aqui cheio de átomos aqui, tá? O que pula de um para o outro, pessoal, é os elétrons. Um elétron pula para esse, o outro pula para cá, o outro pula para cá. E quando um elétron pula para esse átomo aqui, vamos dizer que aqui é um, aqui é outro. Quando um elétron pula para esse, outro desse aqui se desprende e vem tomar o lugar desse. Então, um pula para cá, o outro pula para cá, o outro pula para cá e vai formando, um vai pulando para o outro e vai formando esse movimento dos elétrons, tá? Não é que cria mais ou sei lá, não cria mais, um pula para o outro, tá? Por quê? Porque eles vão ter cerca de 4 elétrons, né, na sua camada de valência. Então eles não podem ter mais do que isso. Um exemplo, só tem que ter 4, tem que ter 4. Então quando pula um, vem outro do outro canto para substituir aquele, mas continua com essa quantidade de elétrons dentro do átomo, tá? Então é assim que funciona. Eles vão pulando de um para o outro e vão formando a corrente elétrica, tá? Antes disso, o que é que acontece? Se não tiver essa energia, que essa tensão, esses 12 volts, o que acontece? Ele fica só dentro do átomo, pulando para lá e para cá, mas não vai para canto nenhum. Eles não tem sentido. Um vai para um lado, outro vai para o outro, mas não tem um sentido ordenado, que nem uma ruma de ovelhinha caminhando no sentido. Só que quando se coloca uma tensão, aí sim, aí eles começam a seguir um caminho. Eles vão procurar o caminho do positivo. Eles saem do negativo e vão lá procurar o positivo, tá? Porque, na realidade, como eu mostrei no vídeo anterior, essa tensão aqui é a nossa tensão convencional, do positivo para o negativo. Mas o real que acontece é isso aqui. O real que acontece é o contrário. Ele vem do negativo para o positivo, tá? É isso que acontece. Então, como é que a gente faz essa medida? Como é que a gente vai estudar tudo no futuro, tá? Nos próximos vídeos. Esse é só para você entender como é que funciona o fluxo dos elétrons, como é que funciona a corrente elétrica, tá? Depois que a gente vai estudar, por que que tem... por que é 12 volts? Se eu pegar... como é que eu descubro a amperagem? É só eu pegar 12 volts e dividir por 2. Então, pego
a resistência, eu pego a voltagem e divido pela resistência, eu pego a resistência e divido pela amperagem, aí eu encontro tanto a voltagem como a resistência, como eu encontro a amperagem. Então esses três seguem juntos, essas três grandezas seguem juntos, aprendam isso. Se você pegar a tensão, a corrente e a resistência, elas andam juntas. Então se eu pegar a voltagem, se eu pegar uma amperagem, se eu pegar aqui a resistência, tá? Eles vão andar sempre juntos. Então se eu pegar aqui, ó, 2 vezes 6 é igual a 12, eu encontro a voltagem. Se eu pegar 12 e dividir por 2, eu encontro a amperagem. Eu quero descobrir aqui a minha resistência, então eu pego 6, divido por 12, vai dar isso aqui. Então fica fácil a gente entender essa fórmula aqui, tá? E são fórmulas bastante básicas que a gente tem que decorar, tá? Mas é coisa simples, tá? No caso da tensão, a tensão se usa muito, quem vê ri. Por quê? Porque tem o V de voltagem igual a nossa R vezes amperagem. A amperagem, ela a letra dela que a gente usa é o I, tá? Aqui tem um A, mas na realidade quando a gente vai para a lei de Ohm, a gente vai usar a tensão, a gente já muda, é U, a potência é P, a resistência é R, a amperagem é I. Então V, R, I. Então quem vê ri, quem vê de volts, R de resistência e I de amperagem. Então quem vê ri. Então fica fácil. Mas se você pegar, decorar isso aqui, vocês olha só para isso aqui: resistência, amperagem e voltagem. Então 2 vezes 6, 12. Descobri a voltagem. 12 dividido por 2, encontrei a amperagem. 12 dividido por 6, encontrei a resistência. É simples assim, prático assim. Depois você aprende, vai-se embora. E a gente aprende a fazer isso. Eu quero uma queda de tensão num resistor. Tá, encontra, usa a fórmula, encontra rapidinho. Eu quero amperagem no circuito tal. Vai lá, usa a fórmula, encontra rapidinho. Então decore isso aí, vai, show de bola, rapidão. Vamos lá, pessoal, continuando aqui, tá? Então assim, os fluxos elétricos vão seguir. Esse é o modo real que os elétrons circulam, que é do negativo para o positivo. Mas como nós vamos estudar sempre, pessoal, o nosso modo convencional, que é o que a gente decora, que a gente fica mais fácil, tá? Então na verdade a gente estudar assim, como se viesse assim, tá? Então vamos lá. Então meus elétrons vão impulsionando aqui. Quem está impulsionando esses elétrons aqui? É a nossa voltagem que está impulsionando nossos elétrons, a nossa corrente, né? Então os elétricos é a mesma coisa de corrente, é a mesma coisa de fluxo elétrico, é a mesma coisa de corrente elétrica, então, a mesma coisa de amperagem. Então tá seguindo aqui, tá? Beleza? Então dessa mesma forma o átomo vão aí. O primeiro vai pula para o segundo, por aí vai. Então podemos dizer que existe um fluxo aí, né, de deslocamento dos elétrons, beleza? E por aí vai. Então ele circula aqui se ele estiver interligado. Se eu vier aqui e desligar aqui, pronto, nem passa a tensão e nem passa a minha amperagem. Se você vê aqui, ó, o 12 volts morreu aqui, o 12 volts não vai para lá. Você vê que tem do lado da chave está 0, aqui está 12, do outro lado da chave está 0. A minha amperagem também parou de circular, meu circuito não fechou, está 0 aqui, 0 do outro lado, beleza? Enquanto eu não fechar meu circuito para ele rodar, a minha amperagem e a minha voltagem não voltam. Eu fechei o circuito, minha voltagem voltou, ó, o 12 do outro lado, e minha amperagem também voltou. A minha resistência também voltou. Então é assim que funciona, bem práticozinho, pessoal. Então decore isso aí rapidão, beleza? Que coloque isso em prática, pessoal, tá? Beleza? Tá? O objetivo dessa troca de carga, né, ou elétrico, é chegar ao potencial positivo. Então, ou seja, sair daqui e ir lá para o positivo. Isso é, tá? E quando eles passam, quando ele vem assim, tem um atrito danado, tá? Esquenta o fio, esquenta a lâmpada, acende o LED. Então, quando acende o LED, é um bichinho passando. Quando acende a lâmpada, aquele filamento da lâmpada fica vermelho, ali é os elétricos que vai passando, esquenta e vai e acende, tá? O fio só falta pegar fogo. Se você colocar um fio, uma amperagem muito alta, o fio só falta pegar fogo. Se você ligar a bateria aqui
direto, sem uma resistência, um fio aqui no outro, bateria de carro, será que for, dá um moto para pouco, tá? Porque o Zé quer passar tudo de uma vez só, rapidão, tá? Então, isso aí que acontece, pessoal. Então, esse é o entendimento para vocês ter só o entendimento da nossa corrente elétrica, beleza? Pessoal, é fundamental, como eu falei, vocês montar isso aí, tá? Reveja o vídeo anterior, veja isso aqui, monta isso aí, pratique, tá? Sempre, pessoal, também exercitar com papel, lápis, caneta, desenhe esse circuitozinho, faz a medida da amperagem, medida da voltagem, resistência, tá? Coloque isso, ajuda a memorizar, aprender, tá? Beleza? Pessoal, é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo, tá? Que vai ser sobre resistência elétrica. Olha, estamos começando a entrar no modo da resistência, tá? Resistência elétrica. Aí vamos vir lá com a parte de resistor. Pessoal, estuda resistor do começo ao fim. Resistor é o componente mais importante do circuito, que você tem que entender tudo dele, estude tudo. Queda de tensão, como ele funciona, por tolerância, é tudo sobre resistor, tá? Ele é a peça fundamental para você aprender eletrônica, beleza? Tudo praticamente é resistor. Um transformador, para mim é como se fosse um resistor, no primário, secundário. Potenciômetro é como se fosse resistor. Transistor é como se fosse resistor. Tudo por isso resistor é a base de tudo, beleza? Para você aprender eletrônica. Show! Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.